Olá pessoal, meu nome é Rui, eu sou professor do Departamento de Processos Psicológicos Básicos da Universidade de Brasília e essa é a terceira aula de um curso online de percepção. Com essa aula a gente termina o primeiro módulo desse curso, que ele existe também em caráter presencial. É uma disciplina obrigatória para quem faz psicologia na UNB. Então nesse primeiro módulo que a gente está terminando, foi visto na primeira aula o que é percepção, o que é esse objeto de estudo, por que a gente estuda isso, qual que é a relevância da área, e algumas questões fundamentais, algumas bases epistemológicas e científicas que a gente tem. Numa segunda aula, foi abordado como que a gente estuda essa área de percepção. Então, basicamente, o que eu fiz foi dar uma geral sobre métodos psicofísicos, né? O que é psicofísica, quais são as questões centrais, conceitos fundamentais, métodos clássicos, a gente entrou um pouco em métodos de testagem adaptativa e psicofísica moderna. Então, foi isso que a gente viu. E nessa última aula desse módulo introdutório, a gente vai falar sobre neurotransmissão. Então, como que é o código neural? Se a gente está falando em sensação e percepção, né? Isso a gente está fazendo uma tradução de uma realidade física com uma realidade psicológica, né? E isso passa pelo nosso sistema nervoso. Então, como que se dá esse código? Então, essa vai ser a aula de hoje, tá? E como sempre, eu vou dar um panorama geral sobre o que a gente vai ver. São 3 pontos básicos. Então, a gente vai estudar estabelecimento de potencial de repouso. A gente precisa saber como que se dá essa diferença de potencial elétrico de uma célula em repouso para a gente saber como que se dá o potencial de ação, ou seja, quando o sinal ele vai ser enviado, tá certo? Então essa é uma parte elétrica que a gente está vendo, o estabelecimento de potencial de repouso e o potencial de ação, né? E a gente vai ver a parte química dessa transmissão aqui, desse sinal eletroquímico. Então essa é a parte elétrica, essa aqui é a parte química também que ocorre em sinapses elétricas, mas a gente vai se delongar mais sobre a sinapse química. Então, basicamente isso que a gente vai ver hoje, e a gente tem que abordar outros assuntos também para a gente dar conta do conteúdo. Numa próxima aula a gente vai começar já o módulo dos sentidos. Então, o primeiro sentido que a gente vai ver vai ser a visão, beleza? Vamos começar então. Antes de começar em si, eu gostaria de fazer uma introdução. A gente vai falar de potencial elétrico agora, de repouso e potencial de ação. E é interessante como que a eletricidade ela pode ser retratada como fonte de vida. Então, a gente associa isso à vida, à eletricidade. Eu acho que um exemplo muito bom da literatura que eu estou trazendo é o Frankenstein. Então, Frankenstein, ou então o Prometeu Moderno, é uma obra de literatura, um romance, que é a primeira, acho que é a obra que iniciou todo um segmento de ficção científica que foi escrito pela autora Mary Shelley. E esse livro é muito bacana em diversos sentidos, né? Você tem uma discussão sobre bioética, né? Quais são os limites ou então as ponderações que a gente tem que fazer sobre os avanços tecnológicos. Enfim, ele é um livro muito legal e ele ganhou várias versões que a gente tem e o Frankenstein ele é parte da cultura popular que a gente tem. Uma coisa interessante nas suas várias versões que a gente vê do Frankenstein, na verdade, ele é o cientista que é o protagonista do livro, né? Um dos protagonistas, né? Que é o Victor Frankenstein. A criatura em si, o monstro, que assim como ele é chamado, ele não tem nome. Mas enfim, nas várias adaptações que a gente viu para o teatro, para o cinema, para o desenho animado, a gente vê o cientista que ele vai tentar animar, dar vida a um corpo, a uma criatura que não tinha vida. Isso é retratado na literatura, no cinema, várias vezes com a presença de descargas elétricas, né? Então você pega o monstro aqui e numa noite de temporal, então você espera faíscas ou então relâmpagos e isso vai dar vida ao Frankenstein. Então você tem uma descarga elétrica que ela passa da vida a uma criatura que antes disso era inanimada, né?
É legal fazer esse paralelo, porque isso de fato tem se a gente pega as influências da Mary Shelley, ela teve influência de alguns cientistas da época. E um desses cientistas que ela teve influência foi o Luigi Galvani. Então, o Luigi Galvani foi um médico italiano, professor de anatomia da Universidade de Bolonha, e ele foi o primeiro a mostrar para a gente que existe condução elétrica nos nervos, né? Então, por meio da condução elétrica de nervos, você pode ter alguns comandos. Então, ele fez um experimento muito clássico onde ele mostrou um potencial de ação, uma corrente elétrica percorrendo os nervos de uma rã, e você teve contração da patinha posterior dela. Então, isso foi, ou seja, a eletricidade tinha algum tipo de condução de eletricidade no corpo humano que estava associado a respostas que o corpo dava. Mas essa relação aqui entre a Mary Shelley e o Luigi Galvani, ela se deu de modo mais claro e direto com o primo do Luigi Galvani, que é o Giovanni Aldini, e ele fez o que o Galvani fez com rãs, ele fez com corpos humanos. Então, ele observou a condução de eletricidade, né, potenciais de ação em membros de cadáveres frescos, e que eram de criminosos naquela época. Então ele ganhou uma certa notoriedade fazendo essa adaptação do experimento do Galvani em corpos humanos. E isso sim pode ser que tenha influenciado a Mary Shelley a escrever o livro dela. Mas enfim, já parando com a conversa fiada, era só para introduzir mesmo essa associação, a gente vai entrar para essa parte elétrica da neurotransmissão que a gente observa. Enfim, por que isso é relevante? Vamos fazer uma geral de como que os sentidos trabalham. Então, aqui a gente tem uma célula sensorial, essa célula sensorial aqui é do sentido da pele, mais especificamente, isso aqui é um corpúsculo de Pacini, ele é um receptor que ele dispara quando você tem vibração. Então, só quando você tem vibração, esse corpúsculo de Pacini aqui, ele dispara um potencial de ação, e esse sinal elétrico aqui, ele vai caminhando por toda uma rede. Então, você tem sinapses aqui, e esse sinal ele vai sendo trafegado até chegar em centros superiores e você poder dar uma resposta. Então, aqui é um modelo um pouco mais simplificado, mas as coisas são sempre mais complicadas. Então, só para a gente exemplificar isso, então isso aqui é um modelo que acontece para os sentidos da pele. Isso aqui é o que acontece já para a visão, que a gente vai ver na próxima aula. Então, isso aqui é uma representação didática de uma rede de células que a gente já vê na retina. Essas células aqui são cones e bastonetes que elas respondem à luz. Então, você tem uma energia do ambiente, aqui é uma energia mecânica, aqui é uma energia eletromagnética. Essa energia ela vai fazer com que essas células sensoriais, elas respondem à luz no caso aqui, elas vão disparar, você vai gerar um potencial de ação, uma atividade elétrica aqui, e você vai ter condução dessa atividade elétrica por toda uma rede aqui. Essa rede aqui ela acontece já na retina. Então, você tem a saída do nervo óptico, e aqui você vai para áreas talâmicas, aqui, de encefálicas, depois o córtex primário, e isso vai sendo dissipado em todo o encéfalo, que metade do córtex ele processa informação visual. E esse sinal ele vai sendo passado de modo um sinal eletroquímico. Então, você tem uma corrente elétrica aqui, e aqui você vai ter neurotransmissores químicos. Então, se a gente quer estudar percepção, a gente tem que entender minimamente como que acontece, como que essa mensagem é passada, tanto a parte elétrica quanto essa parte química. E é isso que a gente vai fazer, é isso que é a relação da gente entender potencial de ação, potencial de repouso e sinapse aqui nesse curso. Enfim, vamos dar começar com alguns conceitos e alguns conhecimentos preliminares para a gente poder entender. Então, eu só vou falar de alguns tipos de células do sistema nervoso. A gente pode dividir aqui em dois tipos de células principais, tá? A gente tem o neurônio. O neurônio, ele vai ser... Então, aqui a gente tem um modelo de um neurônio que tem
um único corpo celular, tá certo? A gente chama de soma também, e a gente tem um único núcleo aqui. A gente pode ter neurônios que eles têm mais de um núcleo, então, e mais de um corpo celular. E aqui a gente tem um axônio, aqui, uma projeção axonal, tá certo? Aqui, junto ao corpo celular, o soma, a gente tem essas ramificações aqui que a gente chama de dendritos, tá? À medida que a gente tem o axônio, por onde é conduzido o sinal elétrico, no final dele a gente vai ter o que a gente chama de as terminações axonais, botões terminais, tá? E o axônio ele pode ser ele pode estar envolto de uma camadas lipídicas concêntricas que a gente chama de, enfim, bainha de mielina. Mielina é essa substância à base de lipídio que vai envolver o axônio aqui, tá certo? Enfim, esse aqui é o neurônio. A gente vai falar mais dele à medida que a gente for se aprofundando no assunto. Mas, enfim, o que é mais importante saber por agora é que a gente tem diferentes tipos de neurônio com anatomias diferentes. Esse aqui é um modelo mais clássico que a gente está vendo, com um corpo celular e uma projeção axonal. E ele é responsável pela atividade elétrica no sistema nervoso. A gente tem outro tipo de célula no sistema nervoso, que são células da glia, então células gliais, que elas existem num número muito maior que os neurônios. E que por um tempo, sim, ao longo da história da ciência, essas células aqui elas foram relegadas a um papel secundário, porque afinal de contas elas não conduziam atividade elétrica, mas elas são muito importantes para a saúde e manutenção do sistema nervoso. Então a gente tem dois tipos principais de células da glia, as macróglias e as micróglias. Dentro das macróglias, a gente tem os astrócitos. Os astrócitos eles são importantes porque eles têm um papel de sustentação dessas células aqui e eles estão envolvendo os pequenos capilares do sistema nervoso. Então, além da função de sustentação, pode ter uma função de nutrição da célula também. Outro tipo de macróglia são os oligodendrócitos. Oligodendrócitos eles existem no sistema nervoso central e eles produzem a bainha de mielina que vai estar envolvendo um axônio de um neurônio. Então, um oligodendrócito ele vai envolver o axônio de um único neurônio, tá certo? A gente tem no sistema nervoso periférico uma célula que faz um trabalho semelhante que a gente chama de célula de Schwann. A célula de Schwann ela vai também produzir essa bainha de mielina aqui para envolver o neurônio. Então, essa bainha de mielina ela tem a função de aumentar a velocidade de condução do sinal elétrico aqui. Ele passa a ser saltatório, onde a gente tem esses pequenos nódulos, ou então nodos, eles vão ter essas reentrâncias aqui, onde você não tem bainha de mielina, e o sinal, a despolarização, ela vai se dar de modo saltatório, daqui até para cá. Então, o sinal ele vem aqui, depois ele pula para cá, depois para cá. Então, isso tem a velocidade de condução, ela chega a ser cerca de 140 metros por segundo, assim. Ela é muito mais rápido que um neurônio que ele não tem a mielina, que a velocidade de condução é por volta de 3, 4 metros por segundo. Então, esses números eles variam ao longo da literatura e do neurônio que está sendo utilizado. Mas, de modo geral, o que a gente pode ter como resultado é que a bainha de mielina ela vai aumentar a velocidade de condução do sinal elétrico no neurônio. É muito vantajoso a gente ter a bainha de mielina quando você tem, enfim, informação sendo conduzida por uma distância muito longa, tá certo? Essa é a vantagem. A desvantagem é que a célula, para gerar o potencial de ação, ela precisa de mais energia e ela ocupa mais espaço. Então, é por isso que no sistema nervoso central, a maior parte das células elas são amielínicas. Tá? Então, isso são os oligodendrócitos que produzem a bainha de mielina para neurônios que estão no sistema nervoso central. No sistema nervoso periférico, a gente tem a célula de Schwann. Outro tipo de célula da glia são as micróglias, que são células
menores, elas são células fagocitárias, que elas vão trabalhar em processos infecciosos, né? Então, fagocitando corpos estranhos. Então, é uma função de proteção e preservação do sistema nervoso. Enfim, esses são os principais agentes aqui do sistema nervoso. Então, células da glia e neurônios, e a gente vai focar agora a atividade do neurônio, que é ele que vai conduzir a mensagem elétrica. Uma coisa interessante também da gente pontuar antes também, da gente falar do potencial de repouso em si, é como que funciona a membrana do neurônio. Então, as membranas celulares de células eucariotas, elas têm elas são bem similares, mas aqui a gente vai sempre focar aqui no neurônio em si. Então, o neurônio ele vai ter uma membrana com que ela tem essa membrana, uma camada dupla de lipídio, né, fosfolipídica, em que ela vai funcionar como uma barreira seletiva, tá certo? Barreira seletiva por quê? Porque a gente tem como se fosse aqui dentro da célula e aqui fora da célula. Então a membrana ela funciona separando o meio intra e extracelular. O meio intra e extracelular eles apresentam diferenças. Isso se dá em função do que a membrana deixa passar ou não. Então por isso ela funciona como uma barreira seletiva. Algumas coisas passam, outras coisas não passam. Então o que é possível passar são pequenos compostos apolares que eles conseguem atravessar essa camada dupla lipídica aqui, fosfolipídica, tá certo? Então eles conseguem passar com facilidade. Agora, alguns outros compostos, eles passam por aquilo que a gente chama de canais e bombas iônicas, né? Então você tem a passagem de alguns íons, que eles podem se dar por canais iônicos. A gente tem, esses canais eles são específicos para cada tipo de íon, então você tem canal de cloro, canal de cálcio, canal de potássio, tá? E a passagem por esses canais ela se dá por difusão, você não tem gasto energético, diferentemente quando você tem bombas iônicas aqui, que você pode ter o transporte contra o gradiente de difusão, e aqui você tem gasto de energia aqui, tá? De ATP em ADP. Então é mais ou menos isso que funciona. É muito bom a gente ter uma ideia de que o trânsito aqui de compostos, de substâncias, de íons, é uma coisa muito dinâmica. Então, numa célula saudável, você tem íons entrando e saindo a todo momento. Então, mesmo que você tenha uma célula em repouso, em homeostasia, você tem uma dinâmica de entrada e saída constante. Só que essa entrada e saída constante depende muito do quanto que você tem uma maior ou menor permeabilidade a determinados íons. Alguns íons têm alta permeabilidade. Quando a gente fala que tem uma alta permeabilidade, quer dizer que esses íons eles têm mais canais iônicos, têm uma maior quantidade, ou então a passagem por esses canais iônicos é mais fácil. Tá? A gente pode pensar, por exemplo, uma membrana de um neurônio como se fosse uma portaria de uma boate. Então, você pode ter muita gente do lado de fora, muita gente do lado de dentro. Então, essa boate ela pode ter 300 pessoas lá dentro. Então, pode ter gente entrando e saindo a todo momento. Algumas pessoas vão ter mais facilidade para entrar, vão ter um cartão VIP, então é só mostrar esse cartão e entrar. Outras pessoas podem ser igual eu, então pode ter uma dificuldade de entrar aqui. Então, você vai ter que pegar fila, enfim, esse tipo de coisa. Mas você tem essa dinâmica aqui. Enfim, dependendo do íon, ele vai ter uma maior ou menor facilidade para entrar ou para sair. A gente vai falar de algum desses íons. Mas, enfim, a membrana, então, ela funciona como uma barreira seletiva. Já começando aqui a falar de potencial de repouso, porque a gente já tem alguns recursos básicos. Então, existe uma diferença de potencial entre o meio intra e o meio extracelular de uma célula que não está excitada. Quando a gente fala que tem uma diferença de potencial,
Potencial é a capacidade de realizar trabalho, de você deslocar energia. Então você tem essa capacidade que ela fica represada justamente pela membrana que ela é seletiva, ela não deixa passar alguns íons. Então você tem essa diferença de potencial, essa diferença de capacidade de realizar trabalho entre o meio intra e extracelular. Em um neurônio, essa diferença de potencial aqui elétrico em repouso, essa diferença ela vai ser por volta de menos 70 milivolts no neurônio. Esse número que ele varia dependendo da referência que ele está utilizando, e às vezes a gente pega, cada referência vai estar utilizando um tipo de neurônio, né? Então a localização do neurônio, então a espécie, às vezes você pega um neurônio de lula, um neurônio de um mamífero, enfim, então você tem variações. A gente vai trabalhar com esse nosso neurônio aqui por volta de menos 70 milivolts, tá certo? Eu vou voltar depois aqui nesse valor aqui. Essa diferença de potencial elétrico do neurônio que está em repouso, ele tem como origem o desequilíbrio de íons. Então você tem uma quantidade diferente de íons que estão do lado de fora e do lado de dentro. E aqui eu já vou adiantar uma coisa muito importante. Então, dentro da célula, no meio intracelular, a gente vai ter uma quantidade maior de íons potássio, tá certo? Então, esses íons potássio, com essa carga positiva livre, vão ter maior concentração dentro da célula. Já fora da célula, a gente vai ter uma concentração muito maior desses íons sódio. Então, a gente tem uma concentração muito maior desses íons sódio que é do lado de fora, tá? A membrana celular ela é muito mais permeável ao potássio. Então, se a gente for consultar a literatura, a gente chega a ver que essa permeabilidade ela chega a ser de 100 vezes maior para o potássio em relação ao sódio. Então, o potássio ele tem um trânsito mais fácil de entrada e saída nessa célula, diferentemente do potássio, que é muito difícil. A membrana do neurônio é muito pouco permeável ao sódio. Tá? Uma coisa que confunde muito é a gente saber quem tem mais dentro, quem tem mais fora, né? Então, é muito comum um aluno confundir onde você tem maiores concentrações de qual íon e de que lado. Então, para facilitar um pouco, a gente pode pensar que a gente tem mais potássio cá dentro e a gente tem mais sódio na fora. Então, isso é um macete para a gente não se confundir. Faz muito sentido a gente... A natureza ela tem uma maior concentração de potássio dentro do neurônio. Então, o potássio ele vai estar relacionado à respiração celular e vai estar relacionado também à produção de proteína. Então, e o sódio, do lado de fora, né, você vai ter uma maior concentração de sais. Então, você tem o sódio, você tem o cloro, né, cloreto de sódio, então, que vão participar na homeostasia do meio extracelular. Então, é muito importante que essa concentração ela esteja mais ou menos assim. Tá? Isso tem uma inversão durante o potencial de ação que a gente vai estudar. Eu estou falando de sódio e potássio, mas obviamente que a gente tem outros íons aí que eles estão tanto no meio intra quanto no meio extracelular. Mas para o estabelecimento do potencial de repouso e do potencial de ação, esses íons aqui que eles são fundamentais. Então a gente vai focar atenção em sódio e em potássio. Beleza? Antes da gente continuar, eu quero falar um pouco de como que a gente chega nesse número aqui, ó. Então, se você tem uma diferença de potencial de cerca de menos 70 milivolts, como é que a gente chega nesse número, né? Então, a gente pode fazer um registro de neurônio individual. Então, a gente pega uma fibra neuronal e o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um microeletrodo do lado de fora da célula e outro de dentro da célula. E aí, você pode ter
um sinal que ele vai ser amplificado, e aí um voltímetro ele pode medir essa diferença de potencial, tá certo? Então, se você colocar tanto o que a gente chama de eletrodo de referência do lado de fora, no meio extracelular, e esse eletrodo de registro do lado de fora, é o mesmo meio, você não tem uma diferença de potencial. Mas se você coloca esse neurônio de registro dentro aqui da fibra, dentro do neurônio, aí a gente já vai ter uma diferença de potencial de cerca de menos 70 que se mantém constante. E que a gente sabe que durante o potencial de ação você tem a alteração de polaridade do meio intra e extracelular. Você tem essa alteração. Lá dentro que estava negativo fica positivo e se inverte lá fora também. Então, é por meio esse é o método. Você coloca um microeletrodo do lado de fora, outro lado de dentro, você vai medir essa diferença essa diferença de potencial, que se dá em milivolts, por meio de um amplificador que vai amplificar esse sinal, e você pode visualizar isso por meio de um osciloscópio, tá certo? Que vai te dar uma visualização gráfica ao longo do tempo. Então é mais ou menos isso que acontece. Esse valor aqui de menos 70, ele se dá por convenção. Então, por convenção, você tem um eletrodo de referência que fica do lado de fora, tá? E o eletrodo de registro ele fica dentro da célula. Então, dentro do neurônio é mais negativo em relação ao meio extracelular. Uma coisa que é interessante a gente ver é que tanto sódio quanto potássio são íons positivos, tá certo? Então a gente vai estar trabalhando com entrada e saída de íons que têm cargas positivas, mas o que a gente está falando aqui é um valor referencial, então menos 70 em relação ao meio extracelular, porque a gente convencionou esse eletrodo de referência aqui tendo um valor zero, tá certo? Então, outra coisa que é interessante observar é que essa diferença de potencial elétrico que a gente tem do neurônio em repouso, ela acontece do meio extracelular aqui e do meio intracelular, mas muito próximo da membrana, tá certo? Então, você vai ter essa diferença de cargas elétricas muito próximo à membrana, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Então, lá no meio da célula, você não tem essa diferença aqui de menos 70, tá certo? Agora, acho que a gente pode continuar e, de fato, falar de potencial de repouso. Então, para facilitar um pouco, eu vou falar só de como que se dá, quais são as forças que estão atuando sobre o íon potássio e depois eu vou falar do sódio, tá certo? Uma coisa que eu disse é que a membrana ela é altamente permeável ao potássio, cerca de 100 vezes mais que o sódio. Então isso acontece porque essa membrana ela vai ter mais canais iônicos e você tem uma passagem mais facilitada desses íons que estão do meio de fora para dentro, então de dentro para fora. Então você tem essa maior permeabilidade ao potássio. O que acontece? Você tem potássio lá de fora, potássio lá de dentro. É só que dentro da célula, gente, isso aqui é um neurônio. Não parece, mas foi o que deu para fazer. Então pensa aqui que isso aqui é o soma, o corpo do neurônio. Aqui a gente tem o núcleo, aqui a gente tem o cone axonal, que é onde começa o axônio, e isso aqui é o axônio, tá certo? Então axônio, cone axonal, aqui a gente tem o soma, a membrana, isso aqui são canais iônicos de potássio, tá? Isso aqui é a bomba só de potássio que a gente vai falar daqui a pouco. E aqui a gente está falando de íons que estão do lado de dentro e do lado de fora, tá certo? Então, o que acontece? Dentro da célula, a gente tem ânions proteicos. Então, ânions que tem você tem uma carga negativa livre. Esses ânions proteicos, sulfatos e fosfatos. Aqui, esses ânions proteicos, eles são moléculas mais complexas, maiores. Então, essas moléculas não conseguem sair para fora da célula. O que acontece? Esses ânions que têm uma carga negativa livre vão arrastar, vão puxar, né? Você tem uma força elétrica que vai fazer com que o potássio ele entre para dentro da célula, atraída por esses ânions proteicos. Então,
íon positivo, ele tem permeabilidade, ele vai passar por esses canais iônicos para se ligar a esses ânions proteicos aqui. E com isso, o potássio ele tende a se concentrar no meio intracelular, tá certo? Então, o que a gente está falando aqui é de uma força elétrica atuando sobre o potássio, que a gente chama de gradiente elétrico, ou seja, o potássio ele caminha do meio extracelular para o meio intracelular, arrastado pela força elétrica desses ânions proteicos aqui. Então, isso é uma das forças que a gente vai ter em mente, força elétrica. Agora, o que acontece também? Então, uma vez que o potássio ele vai se acumulando aqui, então se você tem muito potássio aqui e pouco aqui, vai ter outra força fazendo com que ele se movimente. Agora, se movimentando um vetor oposto, que é o que a gente chama de força de difusão. Então, você tem a saída do potássio a favor do gradiente de concentração. Tá certo? Isso aqui é uma força química, esse gradiente de difusão. Então, o potássio que estava concentrado aqui dentro, atraído pelos ânions proteicos, ele passa a sair por esses canais iônicos aqui, arrastado por uma força química que é essa força de difusão. E a gente vai ter um gradiente de difusão aqui. Então, essas são as duas forças que estão atuando sobre o potássio. Agora, então a gente pode resumir mais ou menos isso. Então, o potássio ele é arrastado para dentro por uma força elétrica, você tem os ânions proteicos aqui, tá certo? Cargas negativas, então o meio intracelular ele é mais negativo em relação ao meio extracelular, e você tem uma força química que é o gradiente de fusão, que o potássio, uma vez que ele tem maior quantidade aqui, ele tende a se movimentar para onde tem menos, né? Então uma força química. Existe um momento em que essas duas forças aqui, elas se anulam. Então, a quantidade de potássio, o movimento desse íon, ele tende a cessar. Essa movimentação ela é dinâmica, isso quer dizer que a mesma quantidade que entra é a mesma quantidade que sai, tá? E se atingiria esse equilíbrio aqui, esse potencial de equilíbrio, e esse potencial seria da monta de menos 90 milivolts, tá certo? Então, quando a célula atingisse esse potencial aqui, menos 90 milivolts, a gente saberia que você não teria essas duas forças aqui, elas estariam em equilíbrio. Então, a mesma quantidade de potássio que entra é a mesma que sai. A gente consegue calcular esse potencial de equilíbrio aqui por meio dessa equação de Nernst aqui. Eu não vou... Aqui a gente tem o que essa equação ela leva em consideração, né? Diferença de potencial, constante universal de gases, temperatura, valência dos íons, constante de Faraday. Então a gente consegue calcular para cada íon qual que é o seu potencial de equilíbrio, quanto uma força química e uma força elétrica, elas estão se anulando, tá? E a gente consegue calcular o potencial de repouso numa célula. Então, quando no neurônio, no caso aqui a gente leva em consideração os vários íons que estão atuando. E aqui a gente tem outra equação que a gente consegue utilizar para calcular esse potencial de repouso da célula, que é a equação de Goldman. E eu já disse, né, que o potencial de equilíbrio aqui da célula, quando ela está em repouso, é de menos 70 milivolts. Só um parênteses, que a gente está falando de potencial de repouso, a gente fala de potencial de membrana, que é o potencial da célula, e a gente fala de potencial de ação. Eu só vou fazer uma diferença, tá? Existe o potencial de membrana, tá? Que qual é a diferença, que é o potencial da membrana em si, em qualquer momento, da membrana celular. Você tem o potencial dela em repouso, quando a célula não está sendo estimulada, e você tem o potencial de ação, quando você tem um estímulo e você tem a inversão de cargas elétricas, tá certo? Então, só para então você tem um potencial de membrana, que pode ser ou de repouso, ou então o de ação, a depender se você está tendo uma transição ou não de cargas elétricas, está tendo ou não um potencial de ação. Mas, enfim, potencial de repouso da célula, menos 70 milivolts. Uma coisa que a gente percebe é que
o potencial de repouso da célula é menos 70 e o do potássio é menos 90. Então, não chega a se igualar. Parece que essas duas forças aqui, elas não se anulam. Então, se o potencial de repouso da célula não é o potencial de equilíbrio do potássio, parece que tem outras forças atuando aí. Pode ser que tem outros íons aí que estão fazendo com que o potássio ele não entre em equilíbrio. E aí a gente vai falar do sódio. O sódio, o potencial de equilíbrio do sódio, também calculado pela equação de Nernst, é de mais 60 mV. Então é positivo. E ele vai ter uma atuação importante aqui. Tá certo? O sódio. E agora a gente vai falar das duas forças que estão atuando sobre o sódio e que está influenciando no potencial de repouso para que ele não chegue no potencial de equilíbrio do potássio. No sódio a gente tem as duas forças atuando. Então você tem aquela força química e você tem a força elétrica. A diferença com o potássio aqui é que você tem os dois vetores dessa força na mesma direção. Então o que a gente tem? A gente tem primeiro uma força elétrica, um gradiente elétrico. Tá? O sódio é um íon positivo e ele tende a se movimentar para dentro da célula, porque a célula ela é mais negativa na sua face interna comparado à sua face externa. Então você tem essa força elétrica que lá fora é positivo e dentro é negativo, que está arrastando o potássio, que é positivo, para onde está negativo. Então o gradiente elétrico nessa direção, arrastando os íons sódios para dentro da célula. Isso é uma força. Tá? A outra força que a gente tem é aquela força química, né? Então, gradiente de fusão, aquela gradiente de concentração. O sódio, ele existe em uma quantidade muito maior do lado de fora, tá? Porque a membrana do neurônio ela é muito pouco permeável ao sódio. O sódio entra com extrema dificuldade aqui para dentro, tá? Então, o sódio ele se concentra aqui do lado de fora e você tem pouco. Então, se tem muito aqui e pouco aqui, essa força de difusão vai fazer com que o sódio ele se atraia, ele tente fazer essa movimentação do meio extra para o meio intracelular, tá certo? Então, as duas forças atuando na mesma direção. E a gente pode pensar o seguinte, eu falei que a membrana ela é muito pouco permeável ao sódio, mas não é totalmente. Isso quer dizer que o sódio ele pode entrar, ele entra aos pouquinhos. Então você tem como se fosse um gotejamento de sódio para dentro da célula. E a gente podia pensar, se ocorre essa difusão passiva do sódio para dentro da célula, mesmo que seja lenta, ao longo do tempo, à medida que aqui é negativo e vai entrando o íon positivo, o sódio, essa célula vai se despolarizando. Se ela está em menos 70, ela pode ir ficando menos negativa, menos 70, menos 60, menos 50 milivolts, até que você não tem mais uma diferença de potencial. Ela se despolariza. Mas isso não acontece. Numa célula em repouso, você tem essa diferença de potencial, tá? De menos 70. Então, tem outro mecanismo aqui atuando para que a difusão passiva do sódio não despolarize essa célula e que ocorra a manutenção dessa diferença de potencial elétrico aqui. Então, o que está atuando? Uma velha conhecida que se chama bomba de sódio e potássio. Tá? A bomba de sódio e potássio ela vai ser responsável pela manutenção dessa diferença de potencial elétrico que a gente tem por meio de um sistema de transporte ativo, tá certo? Então, o que vai acontecer? Essa bomba de sódio e potássio, por meio de gasto energético, gasto de até 20% aqui da energia da célula, ela vai ficar ao mesmo tempo carregando sódio para fora e potássio para o interior da célula, tá certo? Então, ela sempre está jogando 3 sódios para fora, à medida que ela joga 3 sódios para fora, então você tem 3 de um sódio que
vão se encaixar aqui na bomba de sódio e potássio, vão ser liberados. Aí a bomba ela tem uma alteração conformacional, ela se liga com dois potássio e joga para dentro. Então tá vendo que aqui a gente está falando de cargas que são positivas. Então você está sempre jogando 3 para fora e trazendo 2 para dentro. Então com isso, sempre esse meio aqui ele tende a ficar negativado em relação ao meio extracelular. Você joga 2 positivos para fora e traz 1 para dentro. Tem sempre prejuízo de uma carga positiva aqui. Então, por meio da bomba de sódio e potássio, a gente tem um estabelecimento desse potencial de membrana. Então, essa é a bomba de sódio e potássio. Aqui a gente tem o funcionamento dela. Então, aqui a gente tem essa dupla camada fosfolipídica aqui a gente tem o citoplasma, o meio intracelular, aqui você tem o fluido extracelular, os íons de sódio, os íons de potássio. Tá vendo que aqui você tem 3 sódios sendo carreados para fora e 2 potássio para dentro. Então, aqui você tem o ATP sendo transformado em ADP, liberação de energia, para que essa bomba de sódio e potássio ela funcione. Então, é mais ou menos esse o funcionamento dela. Até aqui, a gente entendeu como que funciona a célula em repouso quando ela não está sendo estimulada. E essa eu acho que é a parte mais difícil. A gente entendendo isso, fica muito fácil entender o potencial de ação. Então, isso foi para a gente saber como que o neurônio ele se mantém em repouso quando não está estimulado e mesmo assim ele mantém uma diferença de capacidade de realizar trabalho, de potencial elétrico. Agora a gente consegue já entender o potencial de ação. E a gente, enfim, vamos lá. Aqui a gente tem um neurônio, tá certo? Então esse neurônio aqui, ele está recebendo, você tem uma sinapse que é inibitória, e você tem sinapses aqui que são excitatórias. Esses pontos aqui, a sinapse, a gente vai falar com mais clareza, muito mais calma, mais para o final da aula. Mas enfim, essas ligações aqui, elas vão ser jogados neurotransmissores aqui nessa fenda, e esses neurotransmissores, eles permitem a abertura de canais iônicos. Então, dependendo do íon que entra, o potencial de membrana ele vai sofrer perturbações, tá certo? Então, se você tem uma sinapse excitatória, por exemplo, e aí você vai promover a entrada de íon sódio é positivo, entra onde está negativo, o que vai fazer é uma flutuação aqui desse potencial de membrana, de modo que ele fique menos negativo. Então, o potencial de membrana é menos 70, mas ao longo do tempo ele sofre pequenas perturbações de baixa monta, em função dessas sinapses aqui excitatórias ou inibitórias. Uma sinapse excitatória, ela tende a despolarizar a célula, ela fica menos negativa, tá certo? Quando a gente tem uma sinapse inibitória, no caso, por exemplo, se você tem uma sinapse que promove a abertura de canais de cloro é um íon negativo, e aí você tem negativo entrando no meio que já está negativo, então onde está menos 70 vai ficar mais negativo ainda, você hiperpolariza, tá certo? Esse potencial de membrana em repouso. Então, esse potencial de membrana aqui, que ele é menos 70, ele vai sofrendo flutuações, tá certo? De modo a ele se despolarizar ou ele hiperpolarizar, tá? Aí acontece o seguinte, a gente tem essa despolarização aqui, se você tem um detalhe é que um neurônio ele pode fazer até 1000 sinapses, então ele recebe sinais de muitos neurônios ao mesmo tempo, então você tem sinais excitando, por exemplo, vindo de diferentes partes do neurônio, então eles podem se somar temporalmente ou então espacialmente. A questão é, se essas perturbações elas despolarizarem o neurônio até chegar a um marcador, a um limiar de excitabilidade que se dá por volta de
menos 40, menos 50 milivolts, a depender do neurônio, da referência, do método. O que vai acontecer? Você vai ter a participação de outro tipo de canal iônico que ele vai funcionar a partir de uma voltagem, ele é voltagem dependente. Então, se o potencial de membrana ele chega a menos 50 aqui, o que vai acontecer? Esses canais de sódio, eles abrem e o sódio ele vai entrar de modo abrupto aqui no neurônio. Então, você vai ter uma alteração de potencial. Então, só voltando um pouquinho, essas pequenas perturbações aqui, a gente chama de potencial pós-sináptico excitatório. Se esses potenciais pós-sinápticos excitatórios eles se somam o bastante para atingir um limiar de excitabilidade aqui, você tem atuação de canais de sódio voltagem dependente que se vão abrir e vai permitir uma enxurrada abrupta, uma entrada de sódio dentro da célula, tá certo? E se você tem essas perturbações de baixa monta aqui que são hiperpolarizam a célula, a gente chama de potencial pós-sináptico inibitório, tá certo? Então, quando se atinge esse limiar aqui, você tem essa alteração do potencial de membrana, tá certo? Que estava negativo e chega a ficar positivo. E isso é o que a gente chama de potencial de ação. E geralmente isso começa no cone axonal. Você tem maior chance de começar aqui no cone axonal, que é aquela parte da célula onde que divide mais ou menos o soma, o corpo celular, do axônio. Isso acontece porque aqui no cone axonal a gente tem uma maior quantidade de canais de sódio voltagem dependente. Tá? Eu vou explicar esse processo agora com mais clareza aqui por meio dessa imagem. Então, aqui, menos 70 milivolts, a gente tem o potencial de membrana. Tá? Suponhamos que você tem algum tipo de estímulo aqui que vai fazer com que ocorra uma despolarização da célula. Essa despolarização da célula ela chega num limiar aqui, menos 50 milivolts, aqui no caso está trabalhando com menos 55 milivolts. Isso aqui é o sinal para que ocorra a abertura de canais de sódio voltagem dependente. O sódio está em alta concentração do lado de fora e ele vai ser puxado e ele vai entrar de modo abrupto e muito rápido para dentro do neurônio, porque ele está vindo a favor do seu gradiente de concentração e a favor do seu gradiente elétrico, tá certo? Tem muito sódio lá de fora e vai para dentro, então. Lá dentro negativo, o sódio que é positivo, ele é arrastado também. Então, você tem uma despolarização da célula. Como é que dentro da célula é negativo, o sódio é positivo, então o sódio ele vai despolarizando a célula, até que você tem uma alteração de polaridade e o meio intracelular ele passa a ficar positivo em relação ao meio extracelular. Ele chega a um pico aqui de mais, o meio intracelular chega a ter uma diferença de potencial aqui de cerca de mais 30, mais 40 milivolts. Tá? E aqui a gente tem outro sinal biológico para que ocorra o fechamento. Então, esses canais de sódio voltagem dependente, eles se fecham e ao mesmo tempo, né, não diria ao mesmo tempo, mas enfim, quando você tem essa alteração de polaridade, vai fechar esse canal de sódio voltagem dependente e outros canais voltagem dependente eles vão se abrir. Então você tem esses canais de potássio voltagem dependente, eles vão se abrir. E aí o que vai acontecer? O potássio ele vai sair. Então, se aqui dentro agora da célula está positivo e o potássio é um íon positivo, ele vai escoar a favor do seu gradiente elétrico. Então, ele vai para onde está menos positivo, tá certo? Onde tem menos potássio. Então, aqui você tem um movimento de despolarização com a entrada de sódio e aqui você tem a repolarização com a saída de potássio, tá certo? Então,
À medida que o potássio vai saindo, o neurônio ele vai perdendo cargas positivas e o interior da célula ele volta a se polarizar. E o fechamento desses canais de potássio voltagem dependente eles são mais lentos. Isso ocasiona que você tem uma saída de potássio que ela é maior, que ela chega a ser tão grande que o potencial de membrana chega a ficar hiperpolarizado, aqui na faixa de menos 90 milivolts, tá certo? Até que ele se fecha e depois esse potencial aqui de membrana ele passa, essa fase de hiperpolarização a gente chama de período refratário, então o neurônio ele não pode disparar novamente aqui nesse período refratário, nem aqui no potencial de ação, nem nesse período refratário. E a bomba de sódio e potássio ela passa a atuar aqui para que o neurônio ele volte para o seu potencial de membrana, aqui na casa de menos 70 milivolts. Então, esse é o potencial de ação, quando a gente tem uma alteração abrupta das cargas elétricas dentro e fora da célula. Isso acontece em coisa de 3, 4 milissegundos, essa inversão de cargas aqui é muito, muito rápido. Tá? E ocorre pelo funcionamento de canais voltagem dependente, tanto de sódio quanto de potássio. É mais ou menos isso que a gente tem aqui. Então a gente tem aqui o potencial de membrana, tá certo? Aqui a gente tem a abertura de canais de sódio voltagem dependente, onde você tem a entrada de sódio. Aí você tem sódio entrando até que tem a inversão de polaridade aqui, o meio intracelular fique positivo, e aí você tem o fechamento desses canais de sódio, e você passa a ter a abertura de canal de potássio voltagem dependente. Em que nesse momento de repolarização da célula, você tem a saída de potássio. Então, aí segue o período refratário. Então a gente pode dividir o potencial de ação num período de repouso da célula, né, que é o potencial de repouso, e aí você tem o potencial de ação com abertura de canais de sódio e de canais de potássio, onde você tem um período de despolarização e de repolarização, que é seguido de um período refratário, onde a célula está hiperpolarizada. Aqui a gente tem outra demonstração, então aqui a gente tem, tá vendo? A gente pode ver aqui, ó, sódio entrando, potássio saindo. Sódio entra quando despolariza, potássio sai quando repolariza. Tá? Isso é uma ilustração legal. Uma coisa que eu quero chamar a atenção. A amplitude dessa diferença de potencial ela é constante. Então ela vai sempre sair desse potencial de membrana de menos 70 e vai até cerca de mais 30, mais 40. A amplitude, ela é essa. Ou você tem potencial de ação, ou você não tem. Você não tem um potencial de ação de diferentes amplitudes. Você tem um potencial de ação onde o neurônio ele se despolarizou até o potencial de membrana ser mais 20, no outro mais 10. Então isso não acontece. Então a amplitude do potencial de ação ela é sempre a mesma. Ou ele acontece ou ele não acontece. E quando ele acontece, a amplitude desse potencial elétrico ela é constante. Isso leva a gente a pensar que o sistema nervoso ele funciona por meio de um código binário. Isso está relacionado ao que a gente chama de lei do tudo ou nada. Ou o potencial de ação ele acontece com amplitude constante, com os mesmos sinais, com a mesma duração, ou então ele não acontece. Então está sendo transmitida uma informação neural aí que ela é binária. A gente pode pensar que, pelo menos nesse ponto, é muito próximo de um computador. Então você tem 0 ou 1. Você tem ocorrência ou não ocorrência desse potencial de ação. Tá certo? E aqui está marcando o período refratário, mas que eu já falei anteriormente. Tá certo? Essa imagem aqui ela é interessante para mostrar como que ocorre o potencial de ação ao longo do axônio. Então, aqui a gente tem a membrana celular, aqui a gente tem
o meio intracelular, aqui a gente tem o meio extracelular, tá certo? Aqui a gente está tendo a inversão de carga, né? Inicialmente você tinha uma concentração maior de potássio dentro e sódio do lado de fora, e aí quando vem um estímulo, a excitação, você tem essa alteração que ela é muito rápida de cargas elétricas, tá? Então é como se essa despolarização que ela é muito rápida e transitória, é uma ação propagada. Então você tem o impulso que ele vai nessa direção, essa é a direção da propagação do potencial de ação, e isso é propagado. Então, ao longo de toda a membrana, você tem essa despolarização. O que é interessante é que, à medida que um determinado trecho aqui da membrana se despolariza, e você tem alteração de potencial de membrana, isso facilita que a área adjacente seguinte se despolarize, né? Porque isso facilita você chegar naquele limiar de excitabilidade. Então, o potencial de ação aqui facilita o potencial de ação aqui na área adjacente seguinte. Então, isso acontece na área para cá, em direção ao final do axônio, né? Do cone axonal, mas não acontece nessa direção dos neurônios que acabaram de se excitar. Por quê? Porque eles estão em período refratário. Então, quando essa porção da membrana que está em período refratário, ela não consegue ativar, enfim, disparar mais. Então, isso é uma ação propagada aqui ao longo do axônio, onde você tem uma inversão muito rápida de cargas elétricas. Uma coisa interessante que eu gostaria de chamar a atenção. Então, eu acabei de falar aqui que a gente tem um código binário. Ou acontece ou não acontece o potencial de ação. Tá certo? E eu vou fazer uma discussão em relação a como que a gente percebe um estímulo mais forte ou então um estímulo mais fraco, uma vez que o potencial de ação ele tem sempre a mesma amplitude. Tá? É uma coisa para a gente pensar. Mas, enfim, antes disso, eu gostaria de falar que os neurônios eles têm uma atividade espontânea e uma taxa basal de disparo. O que isso quer dizer? Que, eventualmente, um neurônio, mesmo quando ele não tem um estímulo, ou seja, o neurônio da retina que ele não está recebendo luz, o neurônio da pele que não está recebendo contato, esse neurônio dispara, tá? Então, mesmo na ausência de um estímulo, um neurônio, ele dispara. Qual que é a vantagem disso? Então, por quê? É interessante você ter uma taxa espontânea e basal de atividade, porque fica... é um meio de você... do próprio sistema sensorial mensurar quando você tem mais ou menos atividade. O que eu quero dizer com isso? Imagine uma luz que você tem, que você está percebendo. Como que a gente percebe uma luz que você tem menor intensidade? Diminuindo a taxa de disparo. Quando você tem um neurônio, uma via neuronal, ou então um neurônio que ele passa a disparar menos. Então, como que eu posso falar? A gente precisa perceber como mais e menos. Mas se você perceber menos quando um neurônio não dispara, é muito complicado. Então, por isso que você tem um nível basal já, que é como se fosse um nível de comparação. Então, se você tem um número de disparo menor que o número basal, você vai perceber como menos, seja uma luz, um toque, um ruído. Agora, se você dispara mais, você vai perceber uma maior intensidade de luz, uma maior intensidade do som. Então é para isso, para a gente ter um nível basal de atividades, para a gente perceber uma magnitude menor ou maior do estímulo. Tá? E com isso acaba que eu entrei nesse assunto aqui, ó, que é a magnitude do estímulo. Como que eu consigo perceber uma luz mais forte ou mais fraca, sendo
que o potencial de ação ele tem sempre amplitude constante. Então, a magnitude do estímulo ela está relacionada com a taxa de disparo. Quanto maior a taxa de disparo em uma determinada janela temporal, maior, mais forte vai ser o estímulo. Então aqui a gente tem uma condição no escuro, por exemplo, a gente trabalha com estímulo luminoso. Então no escuro a gente está registrando os potenciais de ação de um neurônio. Então no escuro, esse neurônio ele quase não dispara, eventualmente ele vai disparar, que vai ser a taxa basal de disparo dele, tá certo? Se a gente liga uma luz aqui nesse momento e depois desliga aqui, o que vai acontecer? Nessa janela temporal, a gente aumenta a taxa de disparo neuronal, tá? Se eu triplico a quantidade dessa energia luminosa, o que vai acontecer? Aumentando a intensidade do estímulo, vai aumentar a frequência de disparo. E esse vai ser o código neural para a gente interpretar como magnitude de estímulo. Então, uma luz mais forte ou uma luz mais fraca, ela é codificada com uma maior ou menor taxa de disparo neuronal. Beleza? Com isso a gente termina essa parte elétrica aqui do sinal neural. E eu queria terminar essa parte elétrica com um exemplo de uma aplicabilidade disso, tá certo? E um exemplo que eu trago é de uma técnica de neuromodulação que ela está se tornando muito conhecida. Então, quem trabalha com psicologia experimental, neurociência, já conhece essa técnica. Ela se chama estimulação transcraniana por corrente contínua. Por meio dessa técnica, que ela é muito simples, muito barata, o que acontece? Você vai fechar um circuito com o seu cérebro. É mais ou menos sabe aqueles relógios de batata que você faz no ensino médio, quando você tem uma placa de zinco, uma de cobre, aí você faz um relógio funcionar com a batata? É mais ou menos a mesma coisa, só que ao invés da batata você tem seu cérebro aqui. Então você vai ter um polo que você vai chamar de ânodo, um polo positivo, e você vai ter um polo negativo que você vai chamar de cátodo, tá certo? Então você vai ter uma direção da corrente elétrica aqui, ó, vindo aqui, ó, do ânodo para o cátodo, tá certo? O que está acontecendo aqui? O ânodo ele tende a despolarizar essa região aqui, e o cátodo ele tende a hiperpolarizar os neurônios dessa região aqui. Então, em função do fluxo da corrente elétrica, você tem uma alteração do potencial de membrana. Então, aqui, por exemplo, no cátodo, você vai ter neurônios que eles vão estar mais hiperpolarizados. Ou seja, você precisa de mais estímulo para deflagrar um potencial de ação. Por isso que esse tipo de estimulação aqui, ele tem uma estimulação que ela é inibitória. E aqui no ânodo, você diminui esse potencial elétrico. Você vai despolarizar um pouco a célula de menos 70 para menos 60, por exemplo. Então você precisa de um estímulo que ele é menos intenso para isso deflagrar um potencial de ação. Então, na verdade, o fluxo dessa corrente aqui, você vai ter regiões onde você tem é mais fácil de deflagrar o potencial de ação ou mais difícil, porque você modulou o potencial de membrana, tá? É uma técnica de neuromodulação aqui que é utilizado tanto para pesquisa básica, para você estudar percepção, memória, atenção, quanto uso em pesquisa em aplicações clínicas, né? Então, tratamento de dor, depressão, enfim. Você tem várias aplicações aí. E a vantagem é que é uma técnica muito, muito barata, tá? Ela praticamente não oferece risco, porque aqui a gente está falando de uma corrente que está passando aqui que é de miliampere. Então, é de no máximo 2 miliamperes por no máximo meia hora. Então, a técnica ela é bem segura. A gente não está falando de eletrochoque aqui, tá certo? A pessoa não vai desmaiar. No máximo, ela vai sentir uma coceirinha, tá certo? Aqui onde o eletrodo vai estar posicionado. Mas
você não tem alterações deletérias assim, da cognição, então do comportamento, é alguma coisa bem leve, tá? E no Brasil, pelo menos para a psicologia, faz-se uso no âmbito de pesquisa, é uma pesquisa bem segura, tá? Perdão. Enfim, aqui eu trouxe 2 artigos aqui, então um para tratamento da dor e outro para tratamento da depressão, utilizando a estimulação transcraniana por corrente contínua, também chamada de DCS. Então, a efetividade da ETCC, né, na ilusão visual e dor neuropática na coluna espinal, quando a gente tem, enfim, algum tipo de lesão aqui na coluna espinal. Então, você tem uma aplicação da estimulação transcraniana por corrente contínua no tratamento de dor neuropática, tá? Aqui outro exemplo aqui de um grupo brasileiro, a gente tem bastante pesquisadores de diferentes instituições aqui do Brasil, que comparou os de sertralina e a terapia por meio de corrente elétrica contínua, né, de baixa intensidade, ETCC, para o tratamento da depressão. Esse estudo aqui foi bem interessante, eles verificaram que o tratamento conjunto da sertralina mais a terapia elétrica, ele foi o melhor para esses pacientes com depressão aqui do grupo que foi estudado. E se foi usado em separado, o tratamento com corrente elétrica foi equivalente ao com sertralina. Então, são aplicações que a gente tem sobre esse conceito de limiar de repouso, porque essa técnica aqui, uma das explicações dela, que são explicações bem aceitas, é que você tem, na medida que você controla o fluxo de uma corrente, você vai deixar o potencial de repouso de populações de neurônios aqui mais hiperpolarizados ou então mais despolarizados. Então você pode facilitar ou então dificultar o potencial de ação nessas regiões aqui. Enfim, agora a gente vai para a parte química, né, do sinal neural, que é a sinapse. Então, a gente está partindo do pressuposto que a gente teve uma estimulação e que o neurônio ele teve um potencial de ação, e esse potencial de ação que a gente viu, ele tem uma ação propagada ao longo do axônio. Então, ele vai sair lá do cone axonal até chegar aqui ó, no botão terminal, no botão sináptico aqui, essa terminação do axônio, nessa direção aqui. E aí o que vai acontecer? O potencial de ação, quando ele chega aqui nesse botão terminal, aqui nesse botão axônico, ele vai fazer com que atue outros canais voltagem dependente. Então você vai ter canais voltagem dependente de cálcio que eles vão se abrir em função da despolarização da célula. Então, uma vez que aqui é negativo em relação ao meio extra e o cálcio é um íon positivo, o cálcio ele vai entrar a favor de seu gradiente elétrico por meio de difusão. Então, esse íon entrando, o cálcio, por meio de complexas interações aqui, ele vai fazer com que pequenas vesículas aqui bem microscópicas, que elas vão conter o que a gente chama de neurotransmissores, que são mensageiros químicos, que essas vesículas aqui, elas cheguem aqui na membrana pré-sináptica, tá certo? E vão liberar esses neurotransmissores aqui naquilo que a gente chama de fenda sináptica. Então aqui a gente tem um neurônio pré-sináptico, aqui a gente tem um neurônio pós-sináptico, consequentemente a gente tem uma membrana pré-sináptica, onde você tem essas vesículas que estão soltando neurotransmissões nesse espaço aqui que se chama fenda sináptica, e eles podem alcançar receptores específicos aqui na membrana pós-sináptica, tá certo? Esses neurônios aqui, eles não se tocam, tá? Isso aqui é o que a gente chama de uma sinapse química. A maior parte das sinapses que ocorrem no sistema nervoso central são sinapses que elas são químicas, que são importantes para os processos de percepção, atenção, memória que a gente está estudando. Mas a gente ainda tem
sinapses que elas são elétricas. Então, é como se tivessem passagens aqui, microtúbulos, onde o potencial de ação ele se propaga de uma célula para outra. E a vantagem aqui que é a velocidade de condução é mais rápida, né? E você tem propagação bidirecional, tanto de cá para cá quanto de cá para cá. Então, essas são vantagens. Aqui a gente vai falar mais e se ater essa neurotransmissão química por meio desses mediadores químicos. Uma coisa muito importante para a gente falar. Quando a gente estava falando da neurotransmissão elétrica, o processo, ele era... Você tinha ele era muito... Ele não variava. Ou você tinha potencial de ação, ou você não tinha potencial de ação. Se você tinha aqueles potenciais pré-sinápticos excitatórios que atingissem o limiar de estabilidade, você sabe o que vai acontecer depois. Então, efeito tudo ou nada, amplitude constante, enfim, despolarização propagada. Aqui, nessa parte da neurotransmissão química, você tem uma neurotransmissão que ela é mais lenta e que vários processos podem acontecer. Então, se lá a gente tinha um sinal que era digital, 0, 1, aqui a coisa é diferente. Então, por que eu falo isso? Porque uma vez que íons cálcio vão interagir, vai fazer com que essas vesículas aqui, elas soltem neurotransmissores aqui na fenda sináptica, várias coisas podem acontecer. Então, aquilo que é esperado é o seguinte, então um neurotransmissor, ele pode se ligar a um receptor específico e esse receptor pode fazer com que tenha abertura de canais iônicos. Então você pode ter, sei lá, por exemplo, dopamina, que se liga a um receptor de dopamina e você tem abertura de canais onde permite a entrada de sódio, por exemplo. Então, isso é uma possibilidade. O neurotransmissor se liga ao receptor e promove o tráfego iônico aqui do meio intra para o meio extracelular. Mas não é só isso que acontece. Esse neurotransmissor aqui, eventualmente, ele pode não se ligar a um receptor. E ele pode ser degradado ao longo do tempo aqui. Ele pode ser metabolizado. A gente tem algumas enzimas aqui na membrana pós que também degradam neurotransmissores. Os neurotransmissores eles podem ser fagocitados por células da glia. Ou então, eles podem ser recaptados. Quando eles são recaptados, eles podem ser tanto novamente ensacados nessas vesículas sinápticas, ou então você vai ter enzimas que vão degradar esses neurotransmissores. Ou seja, existem várias possibilidades de como que vai ocorrer, qual que vai ser o caminho de cada neurotransmissor. Ele ser degradado dentro da célula, na célula pré, na célula pós, na fenda, na célula da glia, ou então ele entrar em contato com um receptor específico. Então, esse é mais ou menos a neurotransmissão química aqui, para quem é da psicologia, faz percepção na UNB, vai ver essa parte com muito detalhe na disciplina de psicofarmacologia. Então, é por isso que a gente não entra em detalhes aqui também. Mas, enfim, então só voltando e continuando o assunto. Aqui a gente tem um neurônio pré, tá certo? Aqui a gente tem a membrana do neurônio pós. Membrana do neurônio pós, neurônio pré-sináptico, fenda sináptica aqui. Aqui a gente tem o trajeto do potencial de ação, o caminho que ele faz. Aqui a gente tem essas vesículas que estão carregando os neurotransmissores que vão soltar eles na fenda sináptica. Tá certo? Uma vez que um neurotransmissor ele se encaixa a um receptor, então aqui a gente tem um receptor específico de um neurotransmissor. Então aqui a gente tem um neurotransmissor que se encaixou um receptor e esse receptor aqui ele vai sofrer uma alteração conformacional que vai possibilitar essa abertura desse canal onde vai ter o tráfego de íons, tá certo? Então esse íons ele pode ser íons que vão entrar na célula tanto para despolarizar a célula, ou seja, excitar. Então se sódio estiver entrando, você vai estar despolarizando a célula. Mas se cloro estiver entrando,
vai ficar mais negativo lá dentro, você vai hiperpolarizar ela. Então, é mais ou menos assim a atuação desse receptor. Drogas, psicofármacos, um modo de atuação dos psicofármacos são aqui nesses receptores. Isso é só um parêntese. Então, a gente vai ter tanto fármacos que vão atuar para tamponar aqui esses receptores. Isso é o que a gente chama de antagonista. Então, um antagonista, uma droga que chega, se encaixa, mas não vai promover alteração conformacional, tá certo? Vai bloquear esse receptor, é o que a gente chama de antagonista. Então, vai bloquear essa neurotransmissão. E a gente tem drogas que elas vão mimetizar esses neurotransmissores, que a gente chama de agonista. Então, o agonista ele abre o receptor fingindo ser um neurotransmissor. Então, ele mimetiza e vai promover a alteração conformacional aqui, e você vai ter o influxo, então o efluxo de íons. Então, é basicamente isso. A gente estava falando de neurotransmissores, e a gente tem o conceito de neurotransmissor não é uma coisa muito clara, mas enfim, a gente tem alguns pilares aí para a gente classificar uma substância como um neurotransmissor ou não. Então, para ser neurotransmissor, tem que estar presente no neurônio pré-sináptico, ensacado lá naquelas vesículas sinápticas, naquelas vesículas que carregam esses neurotransmissores. E um neurotransmissor ele tem que ser liberado em resposta à despolarização pré-sináptica. Então, outra coisa, ele é dependente da liberação do íon cálcio. Então, o cálcio ele tem que entrar, tem que interagir com aquelas vesículas para soltar esses neurotransmissores. E, além disso, para ser considerado um neurotransmissor, tem que existir receptor específico na membrana pós-sináptica. Tá? E com isso, a gente tem mais de 100 neurotransmissores. Alguns são mais conhecidos, né? Acetilcolina, dopamina, noradrenalina, serotonina, GABA, glutamato. Mas tem alguns que estão passando cada vez mais a ser estudados, né? Substância P, óxido nítrico, mas pensando que a gente tem mais de 100 neurotransmissores e que a gente, ao longo de algumas décadas, tem estudado pouco, só, enfim, alguns deles, a gente pode pensar o quanto a gente ainda não sabe sobre essa neurotransmissão química e o quanto que a gente, enfim, ainda está para conhecer sobre o funcionamento do sistema nervoso e essa codificação neural que a gente tem. Para fechar aqui a neurotransmissão química. Então, agora a gente vai ligar essa parte da sinapse, essa parte química, com aquela parte elétrica. Essa figura, inclusive, a gente já viu. Tá? Então, um lado, quanto maior o número de neurotransmissores ligados aos receptores, maior a alteração do potencial de membrana. Tá? Vamos trabalhar, por exemplo, com neurotransmissores que eles são excitatórios. Então, quanto maior a quantidade de neurotransmissor excitatório aqui, maior é a chance de você ter a somação dessas perturbações de baixa monta aqui, que vão atingir esse limiar de estabilidade. Então, quanto maior a quantidade de neurotransmissor ligado ao receptor, ou seja, você vai muito neurotransmissor aqui, muita ligação com receptor específico, abertura desses receptores, influxo e efluxo de íons que vão perturbar aqui e você atinge esse limiar aqui. Tá? A mesma coisa aconteceria para neurotransmissores que são inibitórios. Então, quanto maior a quantidade de neurotransmissor inibitório aqui, maior a ligação com o receptor, maior a hiperpolarização aqui. Tá? Isso que a gente está falando de neurotransmissor inibitório, então excitatório, isso está relacionado ao que a gente chama de potencial pré-sináptico, potencial pós-sináptico excitatório, é o que a gente tem aqui, tá certo? Então você tem potenciais pós-sinápticos excitatórios, que eles vão promover a despolarização,
E essa despolarização ela ocorre pela entrada de sódio, de cálcio, ou então você vai bloquear a saída de potássio, tá certo? Então você favorece o quê? O caminho à positividade aqui desse potencial de membrana. Ou então você pode ter esses potenciais pós-sinápticos inibitórios que vão favorecer uma hiperpolarização pelo influxo, né, entrada de cloro, ou seja, lá dentro está negativo, você coloca mais um negativo, você vai hiperpolarizar. Ou então a saída de potássio. Beleza? Uma curiosidade sobre essa neurotransmissão química que eu quis trazer. Então, tem uma substância que ela é extraída a partir de algumas plantas, né, plantas desse gênero aqui que eu nem vou me atrever a falar, que são utilizados por indígenas, principalmente indígenas da Amazônia e da América do Sul, em que é um veneno extraído, um veneno natural extraído de uma planta. Então você consegue extrair dessas plantas aqui, elas possuem na folhagem vários alcaloides, né, uma substância básica que tem nitrogênio, oxigênio, carbono, que eles estão encontrados na composição e que são um veneno muito forte, tá certo? Esse veneno, o que ele faz ele deixa, no caso, quem tem contato com ele, né, imobilizado. Então, isso é utilizado tanto em arco e flecha quanto em zarabatanas por algumas tribos indígenas da América do Sul, que eram utilizadas, para a grande maioria das tribos, exclusivamente para caça, né? Então, você imobilizava o animal por meio do curare. Você colocava o curare na ponta da flecha que você ia utilizar no arco, então na zarabatana. Então, esse animal ele começava com paralisia, principalmente no pescoço, nos membros e depois no diafragma, e o animal ele acabava morrendo por parada respiratória, então parada cardíaca. Enfim, a mesma coisa aconteceria com uma pessoa. Isso aqui é um veneno muito forte. Eu li alguns relatos de que sempre quando iam fazer o curare, era sempre a índia mais idosa da aldeia. Porque, enfim, se ela morresse, já tinha vivido muito tempo, né? Era uma coisa bem aceitável, assim, por quem era membro da tribo. Era uma coisa cultural. Então, porque você tinha uma chance muito alta de morrer enquanto você estava manipulando e fazendo o curare, que pode demorar uns 3 dias, assim, a pessoa fica inalando. E se a índia mais velha morre, a segunda mais velha passa a assumir a produção do curare. Mas enfim, parando de conversa fiada, como é que o curare ele atua? Ele vai bloquear receptores de acetilcolina na placa do músculo estriado. Com isso, você vai impedir o influxo de sódio. Então, o que é a placa motora? Só vamos ver. Então, a placa motora é quando você tem a junção de um neurônio com uma célula muscular esquelética. Tá certo? Quando você vai enviar um comando motor, esse comando ele vem pelo neurônio e ele vai ser efetuado por essa célula muscular. E você tem uma sinapse aqui entre o neurônio e a célula muscular esquelética. Uma coisa que eu esqueci de fazer foi dar o conceito de sinapse. Então, sinapse, o conceito dado pelo Sherrington é de um espaço, tá? Então, onde você tem o neurônio pré, uma fenda sináptica, e você tem outro neurônio, ou então uma célula muscular, ou então uma célula glandular, tá certo? Mas esse espaço onde ocorre a comunicação química é chamado de sinapse, tá certo? Que no caso aqui vai acontecer entre uma célula muscular e um neurônio. Então isso aqui é uma placa motora. Então o que acontece? Aqui a gente tem aqui um desenho microscópico, aqui a gente tem uma representação mais didática. Então o axônio do neurônio motor, aqui a gente tem a fibra muscular, aqui a gente tem o botão sináptico, então o neurônio ele vem se despolarizando por aqui, você tem aqui a liberação de canais de cálcio, você tem a liberação de neurotransmissores aqui
aqui na fenda sináptica, então você vai liberar acetilcolina, e a acetilcolina ela vai se ligar a receptores específicos que vão promover a entrada de sódio. Entrando sódio, que é positivo lá dentro, você despolariza a célula e aí você tem a atividade muscular dessa célula aqui, tá certo? Mas aqui no caso, o curare ele vai bloquear esses receptores colinérgicos aqui, da acetilcolina. Então, você não tem sinapse. Se você não tem sinapse, você não vai ter atividade muscular, você vai ter paralisia muscular nos membros, diafragma. Então, acaba que a pessoa, então o animal, morre de parada respiratória, então cardíaca. No melhor das hipóteses, a pessoa fica imobilizada. Então, é assim que funciona. Esse é o mecanismo do curar. Então, isso foi só um exemplo assim para a gente ver onde que a gente pode, enfim, utilizar esse conhecimento que a gente acabou de adquirir. Então é isso. Com isso a gente acaba o primeiro módulo desse curso de percepção. Eu deixo aqui um roteiro de estudos, como sempre. Então, quem quiser responder ele, se conseguir responder, é sinal que compreendeu muito bem o conteúdo. Eu deixo algumas referências de alguns livros aqui. Então a gente tem o Schiffman e o Goldstein, que são referências mais de um curso de sensação e percepção, mas se a gente pegar qualquer livro de fisiologia geral, a gente vai ter esse conteúdo. E esse conteúdo aqui, todo mundo que é da área de saúde, ele vai passar por ele em algum momento, e a gente tem muito material de excelente qualidade na internet. Eu nem sei porque que eu estou gravando, porque tem muita gente boa que fala sobre potencial de ação, potencial de membrana, sinapse na internet. Então, um jeito muito bom de estudar é vocês acessarem esses canais aqui do YouTube. Então, Anatomia Fácil, Anatomia etc., Medicina Resumida. Então, fica a dica. Tá? Quem é aluno do curso presencial pode acessar o Moodle, tem mais material lá. E a gente tem material também sobre sensação e percepção nesse site de divulgação científica do meu grupo de pesquisa, eupercebo.nb.br. Próxima aula, a gente começa a falar de visão, tá certo? É o módulo mais extenso que a gente tem. E com isso eu termino a aula. Muito obrigado, gente. Tchau.